Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. E nesta manhã nós vamos prosseguir, na meditação que nós estamos fazendo a respeito dos 6 dias da criação. E hoje nós chegamos no terceiro dia, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 9 a seguir, que nos diz assim: E disse Deus: Ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, e que sua semente esteja nela, somente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente, segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Glória a Deus. Nós falamos aqui na manhã de sábado a respeito do segundo dia, que Deus termina chegando à tarde, e Ele não faz essa declaração que era bom, porque a obra ainda não havia sido concluída, aquela fase, aquela etapa, E no segundo dia Ele vai formar a expansão, a atmosfera, como nós falamos, separando a água das águas, a água que está, acima, e as águas que estão embaixo. E aqui você vai ver que o Senhor ele vai dar uma palavra dizendo: disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar. E aqui, ele vai fazer essa separação, criando oceanos, mares, córregos, como nós conhecemos. E ele vai dizer: e apareça a porção seca. E assim foi. Ou seja, no meio dessa água, ele estabelece o que nós conhecemos hoje como continentes, O mar ali vai formar, essa divisão, esses cinco continentes, que nós conhecemos hoje. E versículo 10: chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Agora Deus ele vai declarar, de fato, viu Deus que era bom, porque a sua criação, ela chegou a um resultado, de perfeição. E ele continua no terceiro dia: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Ou seja, vários gêneros, de árvores, ervas. E aqui você vai ver que nada aconteceu do nada ou do acaso. Tudo veio através de uma palavra, de uma ordem de Deus, que vai criar e vai formar, as ervas, como nós conhecemos, as plantas, árvores frutíferas. E ele estabeleça que essas dê semente para quê? Para dar continuidade. Ele vai criar a primeira através da sua palavra, e ele ordena que elas dê semente para quê? Para que elas dê continuidade, àquela vegetação. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente segundo a sua espécie, árvore que dá fruto, cuja semente está nela segundo a sua espécie. E aqui Deus vai declarar: e viu Deus que era bom, no final da tarde, e foi a tarde e amanhã, o terceiro dia. Irmãos, isso é muito interessante,
né, você vê como as coisas aconteceram, como que Deus ele criou, e Deus ele vai destinar um tempo, né, para colocar cada coisa no seu lugar. Imagine ele separando as águas, né, os continentes ali, né, dando o nome de terra, mas não havia beleza. Por quê? Porque o que enfeita, né? O que embeleza a natureza? São as árvores, são, né, as ervas, a vegetação. E aí ele vai criar, né? Ele vai plantar ali o seu jardim. É como aquela pessoa, aquele sitiante ou chacreiro, né, que adquiriram a terra, e ele, do nada, ele vai formando, vai plantando, né? Ali ele vai colocando, né, beleza àquela terra que até então era apenas uma terra sem vida. Assim Deus ele cria, né, tudo embelezando, dando ordem para que o homem pudesse habitar. Quando eu olho para a criação de Deus, eu vejo o quão Deus é perfeito e o quão Ele é bondoso e misericordioso, porque Ele criou tudo perfeito e deu ao homem, né, para que pudéssemos organizar e zelar. Então, cuidar da natureza, meu irmão, é um dever meu, é um dever seu, é um dever nosso, porque a natureza é obra da criação de Deus, né? E que assim como Deus ele criou tudo perfeito, né? Ou seja, se importando com os detalhes, é assim na minha e na sua vida. Deus se importa também com os detalhes. E Satanás ele quer que você ache que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus é um Deus de detalhes. Pega essa palavra nesta manhã, nesta obra do terceiro dia, né? Essa criação do terceiro dia. Deus, ele não simplesmente faz, não tá bom, já tem terra, não. Ele vai colocar os detalhes. Então Deus se importa com os detalhes. Deus se importa, sabe, com a tua vida. Deus se importa com a sua santidade. Deus se importa, né, com você cuidar do seu corpo. Ele cuida dos detalhes. E que nós possamos, assim como Deus, ele se importa com os detalhes, nos apresentar diante dele em santidade, retidão a cada dia. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. O Senhor é um Deus de detalhes, um Deus que se importa, um Deus que zela pela perfeição. Meu Deus, que nesta manhã, esta pessoa que me ouve, que o Senhor possa, meu Deus, ter liberdade na vida dela, para o Senhor aperfeiçoar, para que o Senhor tirar todo carrapicho, toda mancha, todo pecado e transformar a vida dela, meu Pai, em um cenário de beleza, em um cenário que glorifica o Teu santo nome. Aonde essa pessoa estiver me ouvindo nesta manhã, eu ministro sobre ela a Tua bênção, ministro sobre ela a Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia abençoado, meu querido. Tenha um dia de vitória, um dia de excelência. Que Deus, na sua infinita bondade, guarde você, abençoe você. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro. Fique na paz. Shalom.